Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, convide seus amigos a se inscrever no canal, ajudando a divulgar a doutrina de Deus. Compenece da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Vamos a mais uma leitura de um boletim que está sendo lido nos grupos divinistas, nas orações em conjunto. Como não poderia deixar de ser um condensado doutrinário, são verdades divinas, deixada por ele Oswaldo Polidoro, o princípio sagrado, reencarnação de Allan Kardec. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Hoje, na atualidade desta humanidade, nenhuma mercadoria é mais valiosa e vendida do que o nome de Deus e de Jesus e de seus imediatos. Porque aqueles que compram não podem voltar para reclamar, e aqueles que vendem o que não pode entregar. Moisés começou a escrever os livros depois que tirou o povo egípcio o povo judeu do Egito, e os 5 livros inicialmente tinham o nome de Saberist, como está exposto no livro de Eduardo Schurel, Os Grandes Iniciados. Poderemos encontrar mais sobre Moisés lá do que na própria Bíblia realmente. E deixou a doutrina estribada sobre o mediunismo, conforme a Igreja dos 70, que ela assim deixou, e o clero judeu, depois que Moisés desencarnou, tomou posse de tudo. Até porque os livros foram queimados por Saul quando perseguia Davi, para que esse não reinasse, que entrou no cenáculo de profetas e matou todos eles e queimou o livro. Posteriormente foi reescrito de acordo com o dito do povo, depois que Esdras voltou da Babilônia, que o rei Ciro autorizou a sua volta. Ele, depois que o templo tinha sido queimado e destruído, disse que reencontrou os livros milagrosamente, coisa que não foi. Aí, o clero judeu, o levita, como não gostava de trabalhar e vivia do suor do alheio, viu neste momento a oportunidade de colocar certas coisas que Moisés jamais teria colocado, como, por exemplo, o tal do dízimo. Os 10% do que você trabalha tem que ser doado para o Deus ou para Jesus e para o templo. Isso Deus jamais quis e jamais iria querer que filhos dele fossem explorados em nome dele. Hoje o comércio religiosista toma conta da humanidade. E com isso vai desgraçando a vida de muitos filhos de Deus, que deixam de comer, de pagar as suas dívidas para dar para aqueles que não trabalham, não fazem nada, são verdadeiros parasitas ou profissionais religiosos. Vamos à leitura do boletim desta semana. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Verdades bíblicas e comércios religiosista. Quem começou a escrever a Bíblia foi Moisés. E Moisés entregou a lei moral, o código de comportamento, que fora de tribófitos religiosistas quaisquer, manda um irmão jamais prejudicar o outro. Se o fizer, pagará até o último centil, nas trevas das subcrostas, nos umbrais ou nas encarnações expiatórias. Estúpidos são os que se metem a juízo de Deus, da justiça divina, da lei de comportamento. Coube a Moisés também entregar o primeiro derrame de dons ou batismo do Espírito Santo
da história das iniciações. Estude cada um o livro dos Números, capítulo 11, para saber como se deu o fato. Ao povo escolhido cumpria estender sobre a terra a doutrina da moral divina e a revelação generalizada para acabar com a patifaria dos religiosistas profissionais, os vendedores de simulacros e fazedores de sortes malabarismos politiqueiros. Como os rabinos ou profissionais de safadezas ou comércio de fingimentos atraiçoaram Moisés e a doutrina que ele entregou, de ordem divina, Deus prometeu um novo derrame de dons ou batismo do Espírito Santo. Este foi, entendam ou não, o grande acontecimento do Velho Testamento. Basta ler com inteligência os textos bíblicos, isto é, a lei e as promessas de Deus, através dos profetas, para saber da importância do fato. Porque o segundo derrame de dons viria pelo Messias, e este só o realizaria depois da gloriosa ressurreição geral, ou já como Messias triunfante, aquele alfa e ômega do Apocalipse. Estude bem cada filho de Deus, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis acontecimentos, inclusive um dilúvio de fogo ou guerra atômica, reduzindo a humanidade a 1/3, e deixando o planeta com 2/3 reduzidos a campos de raposas, farão com que as gerações por vindoura, do período chamado um novo céu e uma nova terra, procurem fazer apenas isto. Os filhos de Deus cumpram a vontade de Deus, que é apenas viver os 10 mandamentos, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons mediúnicos, para jamais faltar a consoladora revelação. Estudem e vivam isto. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou espírito mensageiro. Nasce em virtude de fenômenos mediúnicos, e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo, ou mediunidade sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo, porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne, e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantinhos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permiteis a entrada dos que poderiam fazê-lo. Há de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Há de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais de um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Terceiro tempo,
João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com azarroque de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Essa foi e é a doutrina integral que Deus mandou entregar, através de Moisés e do verbo exemplar, pois todas as demais implicações para o espírito e a matéria estão nela contida. O recado final, testemunha dessa doutrina, viria quando fosse a hora da restauração verdadeira, com o evangelho eterno prometido no Apocalipse 14:6. Alertem-se, pois, os fanáticos de cleresias profissionais simuladoras, religiosistas, sectários, mórbido-facciosistas e os fanáticos por catecismos, compilações e codificações feitas por homens e mulheres, com participação de encarnados e desencarnados, porque ninguém é juiz da lei inderrogável, nem do verbo exemplificador de tudo que sai de Deus, e a Deus deve retornar, nem dos dons ou carismas em si mesmos. Porque os seus inimigos serão esmigalhados pela justiça divina ou vara de ferro. Vide Apocalipse nesta ordem, por estar os capítulos invertidos, capítulo 12, 19, 14, 21 e 22. Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que a tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem.
carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, ó Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositar de tuas virtudes divinas para desabrocá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinamentos e tuas graças. Dar-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de 12 sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Consoante as advertências e profecias do Apocalipse, 2000 anos foram dados para os filhos de Deus entenderem e viverem a lei de comportamento, imitar o verbo modelo alfa e ômega e cultivar nobremente os dons intermediários, os veículos da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou espíritos mensageiros. Tudo tal e qual ensina os documentos bíblicos expostos nesses boletins. Só não entende quem faz questão de não entender. Portanto, estude cada um os citados capítulos do Apocalipse para saber dos fatos terríveis, que hão de produzir a mais vasta e profunda e significativa renovação do mundo e da humanidade. De maneira alguma pretenda alguém que seus fanatismos religiosistas, sectários ou vícios por mórbidos facciosismos, ou por se apegar a bandeirosas metidas a salvadoras, queiram ludibriar a justiça divina. Bem diz a Escritura, aonde quer que estejam as carniças, ali mesmo estarão os abutres. Com a lei de Deus, o verbo modelo inconfundível, e o nobre cultivo dos dons ou carismas, jamais haveria pranto e ranger dos dentes. Mas a lei foi tripudiada, o verbo foi feito capacho de comércios idólatras e de discursozinhos mistificadores, e os dons de seus sinais extras foram chamados de coisa do diabo. Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o livro Mensagem Divina que de tudo avisa. Assina o boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro em sua última reencarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham aí pelo canal, nas leituras dos boletins semanais. Agradecemos aos inscritos no canal também. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim da próxima semana. Que Deus abençoe e Deus pague a todos.